Jesus ele faz parte de uma ordem de pão e vinho. Então, enquanto eu estava pensando nisso, esse título ele é atribuído a Jesus, ele é uma referência a uma história bíblica que aconteceu em Gênesis capítulo 15, quando Abraão ele volta da matança dos reis e ele se encontra com um sacerdote completamente diferente. É interessante que esse homem ele era sacerdote de Deus, e ele era sacerdote de Deus quando não existiam sacerdotes. 500 anos antes de qualquer sacerdote existir, ele já era sacerdote de Deus. E ele era rei 1000 anos antes do primeiro rei bíblico existir. Ele era rei e sacerdote. Ao passo que os outros reis, eles vêm trazendo dinheiro, propostas para se encontrar com Abraão, aquele sacerdote de uma outra ordem, ele não traz propostas. Ele não se sensualiza com aquele homem. E quando eu falo sensualizar, eu falo ministerialmente, eu falo emocionalmente. Aqueles reis de Sodoma e Gomorra queriam se relacionar emocionalmente, se alimentar emocionalmente e alimentar emocionalmente Abraão. E hoje muitos relacionamentos dentro da igreja são baseados nisso, nessa prostituição, nessa troca, não sexual, mas venha para a minha igreja porque eu te dou isso. Está entendendo? Tipo, estamos fazendo qualquer negócio para ter pessoas. Então, a gente começa a ver um rol de líderes que querem se relacionar com pessoas, mas numa proposta, sabe, numa transição, numa prostituição de emoção. Eu preciso me afirmar como pessoa, e para me afirmar eu preciso ter pessoas me ouvindo. Então, para que eu tenha pessoas me ouvindo, eu vendo os meus valores, eu vendo os valores bíblicos, eu topo qualquer coisa para ter um público. E aqueles reis vinham a Abraão nesse sistema. Só que Abraão ele não aceita aquilo. Ele olha para aquilo que aparentemente não é viável, aquilo que aparentemente não é lucrativo. Ele vê um homem chegando até ele, e esse homem não tem tesouros, esse homem não tem nada, a não ser uma revelação em sua boca. Bendito seja Abraão, e bendito seja o Deus de Abraão. Então Abraão começa a entender que aquele homem ele possui destino na sua palavra. Porque como você se encontra com uma pessoa, como você tem um contato com ela uma única vez, e essa pessoa já consegue discernir qual é o seu destino. É porque esse é um legado de mentores e pais espirituais. Eles não querem as pessoas para si, eles são desatadores de destinos. Eles existem para levar as pessoas ao destino perfeito. Então aquele homem chega com outra coisa, ele não chega com a proposta, ele chega com pão e vinho. Melquisedeque, ele traz uma proposta diferente, ele não traz dinheiro, ele não traz terra, ele não traz riqueza, ele não era de uma mega igreja, ele não tinha um ministério muito grande. Melquisedeque foi pastor de uma ovelha, só que a ovelha que ele foi pastor, a questão não é, queridos, quantos você vai tocar, para quantos você vai falar, é quantos você vai desatar. Quantos você vai liberar o destino perfeito de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Logo, líderes dos últimos dias, líderes da ordem de Melquisedeque, eles não estão preocupados em angariar para si, eles estão preocupados em liberar destinos. Nós somos portos, os navios não pertencem aos portos, os navios pertencem ao mar. Consegue entender isso? E o nosso papel é desatar isso. Aquele homem, ele tinha pão e vinho, ele está dizendo, se você quer o que eu tenho, se você quer o que eu possuo, a minha relação é diferente. Não tem a ver você pagar algo para mim, você tem que sentar na mesa comigo, você tem que comer comigo, você tem que ouvir o que eu falo, você precisa acalmar o seu coração, enquanto ele é bombardeado por uma chuva de revelações. Nisso se conhece um mentor, nisso se conhece um pai espiritual. Eles não trazem muitas coisas, eles trazem pão e vinho.
eles possuem revelação e eles possuem provisão. Abraão discerne tudo isso, e a Bíblia diz que ele dá o dízimo para aquele homem. Logo sabe-se que dízimo não se dá para baixo, dízimo se dá para cima. O menor abençoa o maior. Daí surge a dúvida do autor de Hebreus: que tamanho, pois, era este Melquisedeque? Porque sabe-se que se o dízimo se dá numa autoridade, se dá em alguém que tem algo que libera sobre a sua vida, que tamanho, então, era esse Melquisedeque? Porque aparentemente ele era rei de uma cidade, ele não tinha um nome afamado, ele só aparece uma vez no cenário bíblico, mas afeta toda a história. A questão não é quantas aparições você terá, é a efetividade que você vai ter. Talvez eu esteja te preparando 30, 40 anos para ter uma ação, mas essa ação vai mudar o curso da história. Quanto tempo Deus preparou Melquisedeque para ter uma ação, mas aquela ação mudou o curso da história? Porque se você está aqui, você está por causa de Abraão, o pai da fé. Abraão não teve fé, Abraão foi o pai da fé. Ele descobriu uma tecnologia que o colocou dentro de uma realidade que só 3.500 anos depois é que um povo viria a viver. Abraão viveu os seus dias há 3.500 anos atrás. A gente precisa entender que o homem caminhava na graça. E depois que Moisés entra, o homem regride. E quando Cristo volta, ele reestabelece a graça. Que tamanho era isso? Então, quando o autor de Hebreus diz, apareceu um sumo sacerdote, e isso foi uma declaração do próprio rei Davi: tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Ordem significa um modo de andar, ordem significa um modelo de operar, ordem significa uma forma de se comportar. E Jesus, a ordem dele, não tem a ver com relações por relações. Ele não vai te comprar com nada. Aliás, você já foi comprado e por um preço muito alto. Se você deseja ter alguma coisa de Jesus, você precisará sentar na mesa da sua comunhão. Você precisará comungar com os santos, comer do pão da provisão do seu corpo, permitir que o evangelho adentre zonas da sua alma. Você precisará beber do cálice do vinho, que é o sangue da nova aliança, e ser bombardeado por doses cavalares de revelação do Espírito Santo. Porque na antiga aliança, a lei era externa, a lei estava na pedra, mas na nova aliança, a lei foi plantada dentro de nós. Na nova aliança, na antiga aliança, você precisava recorrer aos recursos. Por isso que quando se perdia o livro da lei, perdia-se também todo o conceito, perdia-se toda a noção de como caminhar para agradar a Deus. Mas agora, nessa nova aliança, o livro da lei foi colocado dentro de nós, ele se chama Espírito Santo. Pastor, você está dizendo que a gente não precisa da Bíblia? De maneira alguma estou dizendo isso, porque a Bíblia ela testifica de quem Cristo é. Eu estou te falando que quando você conhece Jesus, uma lei interior é colocada dentro de você. Você quer uma prova disso? Me explique como os cristãos da igreja perseguida, e muitos deles, como eu já tive contato, tiveram só uma página da Bíblia para ler durante 15 anos. Uma página da Bíblia. Eles não tinham a Bíblia toda. Uma página da Bíblia para ler durante 15 anos. E todo dia tinha uma revelação nova. Como esses homens doutrinavam e como esses homens eram doutrinados? Eram doutrinados por causa de uma escola interior chamada Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que ele conhece a mente de Deus. Te louvamos, Espírito Santo, porque o nosso sacerdote é um sacerdote de pão e vinho. Precisamos discernir o corpo, Jesus. Nós discernimos teu corpo hoje. Porque eu não preciso mais colocar a lei e a Torá nas paredes da minha casa. Porque eu não preciso mais anotar ela, para não pecar contra ti nas minhas roupas. Tu me destes o Espírito Santo, obrigado. Ele é a mente de Deus. Obrigado pela nova aliança e pelo teu sangue.
Obrigado pelo sumo sacerdote da nossa ordem, Cristo Jesus, que recebeu um nome acima de todo nome, acima de todo sacerdote, acima de Abraão, acima de Moisés, acima dos anjos, querubins e serafins, e Deus deu um nome sobre todo nome para Ele, um nome sobre o qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. As nações primiciarão até Ti, elas virão até Ti, baterão palmas e dirão: Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Rei. Esse planeta será regido por um Rei, esse Rei és Tu, Jesus, Emanuel, Deus conosco, o Príncipe da Glória, Ele. E nessa expectativa nós vivemos. Não esperamos só nessa vida, nós temos expectativa, a esperança da glória dos filhos de Deus, a qual toda a criação ela aguarda com expectativa, para que seja manifesta a glória. E isso você precisa entender, não é a glória de Jesus, é a glória dos filhos de Deus, porque quando Ele se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Por isso que eu comecei dizendo que você é muito importante, porque você custou o sangue do Filho de Deus. Você custou muito caro. Amém? Hoje eu vou estar falando com vocês sobre os fundamentos da correção. Ok? Esse período foi só introdutório. Mas eu quero estar falando com vocês sobre o quão importante é esse fundamento. Existe correção na nova aliança. Quais os limites da correção? Até onde ela vai? O que ela pode, o que ela não pode? Então nós vamos estar tratando nesse domingo, especificamente, sobre os fundamentos da correção. E domingo que vem, sobre os limites da graça. Então a gente vai estar tratando isso, porque nós estamos num período instrutivo na Casa Amarela. Porque nós entendemos que com a instrução haverá menos erros. Porque onde há instrução, o número de erros vai cair. Porque o povo perece por falta de quê? Logo, se há conhecimento, há menos destruição. Haverá menos problemas. Então esse é um tempo em que a igreja, mais que se reunir por se reunir, ela se reúne para ser instruída. A palavra do Senhor, ela fala que Jesus se sentava para ensinar as multidões. Então esse é um período de ensino, esse é um período de entendimento. Mesmo sendo um culto de domingo, as pessoas vão falar assim: culto de domingo não é dia de ensinar. Mas eu acredito que não há momento mais propício para se aprender do que no domingo, onde todos estão juntos. Consegue entender? E pela unção do corpo, todos são edificados. Então eu queria ter com vocês hoje um sermão que geralmente não é a minha linha, mas eu gosto muito de fluir nele. Hoje eu quero fluir num sermão expositivo. Hoje eu preciso pegar um texto bíblico e precisamos adentrar nele e retirar a porção que está dentro dele. Geralmente eu gosto de sermões temáticos, mas hoje eu preciso fluir de uma maneira expositiva. Ok, irmãos? Eu queria ler com vocês, eu já mandei o material para a mídia, Hebreus capítulo 12, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Amém? O que nós vamos falar hoje sobre os fundamentos da correção. Amém? Vocês podem me ajudar a ler? Ok? Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vocês? Pode continuar. Peraí, tá feio.
Tá bom? A partir do 3. 1, 2, 3. Contra si mesmo. Gente, tem vírgula, tá bom? Tá bom? Existe um negócio na língua portuguesa chamado vírgula, que você para, pausa, tá bom? Vou ajudar vocês. Do 3. 1, 2, 3. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não canseis, desfalecendo em vossas almas. Ainda não resistis até... Por que parou? De novo. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você ainda não resistiu até o sangue na luta contra o pecado. Entendeu o drama? Quantos aqui tiveram que lutar até o sangue contra o pecado? Ok? O livro de Hebreus, vocês sabem, é o meu predileto. Eu passei 4 anos para chegar até o capítulo 8. Eu acredito que eu vou passar mais 4 anos para chegar até o capítulo 13. Mas eu já estou lendo o final e eu estou tirando expressões dele. Quando a gente começa a ler o Hebreus capítulo 12, o autor sagrado, ele começa a dizer assim: estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhos. Aí eu te pergunto, que testemunhos são esses? Esses testemunhos, se você prestar atenção e você seguir a linha retórica do livro de Hebreus, você vai entender que o autor está falando de Hebreus capítulo 11. O livro de Hebreus, ele foi feito dentro da hermenêutica judaica. Algumas pessoas, elas dizem, e elas usam isso como subterfúgio para afirmar que não foi o apóstolo Paulo, por conta das digressões do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele começava a escrever uma coisa, e isso é o erro de todo mestre. Começa a falar de uma coisa, aí vem uma ramificação, aí ele sai e começa a falar de outra coisa, de outra coisa, de outra coisa, aí percebe que saiu do assunto, aí ele volta. E se você ver as cartas paulinas, elas são assim: Paulo está seguindo no assunto didaticamente, aí ele sai daquele assunto porque alguma coisa chama a atenção dele, então ele sai e começa a gastar tempo falando daquilo, aí ele percebe e volta para o assunto. O nome disso é digressão. E no livro de Hebreus não há digressões. Eu e uma série de teólogos, eu não, né, porque eu nunca criei a tese, né, e tal, eu só sou o cara que, não sou besta, né, de dizer que fui eu que pensei isso. Eu respeito a linha de pensamento que foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus. E isso não interessa se foi apóstolo Paulo, se foi Apolo, se foi Barnabé, como tem outras linhas que dizem isso, não interessa. Mas o que eu estou falando é por que eu acredito que o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, sim, existe uma diferença muito grande na escrita dele, quando você vai observar a literatura. Mas qual é o sentido? Existe uma diferença entre você mandar um WhatsApp para o seu amigo e você escrever um TCC. Você usa os mesmos parâmetros? Para mim é o que aconteceu. As cartas do apóstolo Paulo, que são 2/3 do Novo Testamento, para mim são o WhatsApp dele para a igreja da época. Está entendendo? Eu estou mandando uma mensagem de um pai, de um amigo, de um irmão para vocês. Então eu sou menos formal. Só que quando Paulo precisava falar a judeus, e principalmente a mestres judeus, ele teria que usar toda a cartilha de rabino que ele tinha. Por isso eu acredito que foi o apóstolo Paulo. Então ele está usando uma linguagem mais rebuscada e uma retórica mais aplicada. Então, para a gente entender Hebreus, não tem como entender Hebreus com trechos, você precisa entender ele num todo. E o apóstolo Paulo, ele cita durante o capítulo 11 os maiores exemplos da fé. Aí ele vai começar a falar, ele começa a colocar na galeria da fé pessoas que talvez eu e você, nós não colocaríamos.
Ele coloca Gideão, ele coloca Jefté, ele coloca um cara que eu e você nunca colocaríamos na galeria da fé. E o nome desse homem é Sansão. Mas pastor, Sansão é um herói bíblico, vamos prestar atenção. Ele foi promíscuo, ele se casou com uma mulher que não era do mesmo povo que ele, desobediente, quebrador de votos. Ele coloca esse homem. Quantos aqui gostariam de ter Sansão como pastor da sua igreja? Um cara que se aparecesse a uma mulher aqui que chamasse a atenção dele, ele não estava nem aí, ele ia atrás. Quantos aqui teriam um homem como Sansão, como pastor? É porque nós precisamos entender qual é a medida da graça. E o que Deus entende como alguém que foi um herói. O que é para Deus um herói e o que é para nós um herói. Para nós um herói é alguém infalível. E somos muito bons em gostar disso. Por causa de quê? De algo chamado mitos. Como amamos mitos. Como amamos os mitos que nos contam acerca das histórias e dos feitos. Como amamos a mitologia grega, como amamos a mitologia brasileira, como a mitologia brasileira fala a partir da história mesmo. Como nós gostamos sempre de maquiar um ser humano, um líder, então nós fazemos questão de muitas vezes apagar o lado ruim dele e olhar aquilo que é bom, olhar aquilo que é correto. O que eu acho interessante na Bíblia é que a Bíblia não está nem um pouco preocupada em construir uma mitologia. Se você for prestar atenção nos maiores ícones da Bíblia, o homem a qual Deus chamava a menina dos olhos de Deus era assassino, premeditador, adúltero. Consegue entender? Esse homem era Davi. Então significa que Deus, ele passa a mão no pecado de todo mundo? Não, o critério de Deus é outro. Porque diga, Deus é um Deus de pacto. E ele não cobrará nada mais, nada menos de você que o pacto. Então, no Antigo Testamento, a gente precisa entender qual era a leitura de Deus. E que todos os homens, todos aqueles que viveram no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, todos eles eram uma expressão do ministério de Cristo. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, essa frase está se tornando uma das... Se fosse colocar a frase do meu pastor, né? Eu não tenho tempo para falar sobre isso. Mas se eu pudesse te explicar que Cristo, ele está em toda a Bíblia, e Cristo, ele está em todos os ícones. Então esses homens, eles não eram chamados para cumprir toda a lei, mas eles eram chamados para cumprir um pacto. O pacto que Deus teve com Abraão foi o quê? Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Então Deus não estava falando para ele assim, faça 10 horas de devocional, faça 20 horas de jejum, faça isso. Ele estava dizendo, sai da tua terra, sai da tua parentela. E o pacto que ele tinha com Sansão era, deixe seu cabelo crescer, não tome vinho, não chegue perto de um morto, porque eu vou te usar para matar filisteus. Sansão era um nazireu, ele era alguém separado para Deus, ele não foi chamado para ser um homem que vivesse no celibato, ele não foi chamado para ser um homem que deveria ter uma vida de oração, um hassidim, ele não foi chamado para ser um levita, ele foi chamado para ser um cabeludo. É louco isso, mas os nazireus eram um símbolo da santidade de Deus no meio do povo. Ele foi chamado para ter força, e esse era o pacto dele. Qual era a única obrigação dele? Obedecer. Quando Deus chama Noé para quê? Não chamou Noé para plantar uma igreja, não chamou Noé para ser uma pessoa que vai fazer a diferença, pregar o evangelho a todo mundo, chamou Noé para construir uma arca.
cabe a Noé fazer o quê? Construir uma arca. Logo eu entendo que para se ganhar um título de herói na fé, eu preciso de uma coisa: obediência. Obrigado, Teófilo. Só. Então você vive uma vida na expectativa de querer ser o Billy Graham, de querer ser o Benny Hinn, de querer viver a vida na fé de Jim Elliot, se entregar para os mártires, ser mártir entre os índios Aucas. E todos esses homens são inspiradores. Mas sabe por que eles conseguiram executar o seu chamado, executar o seu comissionamento? Por causa de uma coisa: eles tinham um chamado, eles não funcionavam para outra coisa. O chamado deles era aqueles, e eles tinham que obedecer. Sabe por que talvez você nunca vai dar certo como um Jim Elliot? Porque Deus não te chamou para ser um Jim Elliot, Deus te chamou para ser um Victor. E o que Deus sonhou para o Victor? O que Deus sonhou para o Danilo? Então cabe a mim querer entender o que Deus sonhou para o William, e viverei como William, porque Deus não está cobrando de mim, e em maneira alguma, ser outra pessoa, e nada além de um William. Cabe a mim ser obediente ao desígnio original que Deus sonhou para mim. Porque aqueles homens estão dentro da galeria da fé, porque eles foram capazes de cumprir o objetivo inicial. Ah, mas Sansão se desviou, mas morreu fazendo o quê? Ele cumpriu o pacto, e Deus é um Deus de pacto. Acho que eu vou pegar isso na outra calçada ali do outro lado, gente. Eu estou querendo te levar a entender que existe um paralelo a qual o escritor de Hebreus ele está dizendo: ei, todos esses homens, eles alcançaram esse patamar. E quando você começa a viver a vontade de Deus, você começa a ter prazer nela. Porque não há, entenda uma coisa, diga: obediência no reino do meu Pai me gera prazer. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Por isso que você não vai entender. Cara, você já viu algum mártir morrendo, chorando? Veja os vídeos dos irmãos perseguidos. Veja se você vai ver algum covarde dizendo assim: não me mate, não me mate. Eles estão lá, eles estão eretos, eles estão firmes, eles estão convictos. Sabe por quê? Porque eles estão convictos daquele que falou com eles. Quando Deus te desafia a alguma coisa, Ele colocará convicção dentro de você, Ele colocará sonho dentro de você. Então você tem prazer na obediência. Prazer. Policarpo de Esmina, quando morreu aos seus 86 anos, quando foi colocado, pregado em estacas, o povo começou a atear fogo nele, e aí vai negar Cristo por 80, não, ele 90 e pouco, por 85 anos eu servi a ele, e ele nunca me negou. Como poderei eu agora, no momento mais crucial da minha vida, negá-lo? Estou falando de um ancião de quase 100 anos. Você não tem capacidade de fazer isso. Eu te falo porque eu sou pai, e eu não tenho capacidade de entregar o meu filho, porque martírio é uma unção. Martírio é uma unção. Unção grego, autoridade, mexica, autoridade. É alguém que foi dotado para poder executar. Não seja tolo de achar que você tem capacidade de morrer por Cristo, se Cristo não te capacitar a isso. Logo, o desafio do Brasil não é morrer por Cristo, mas viver por Ele. E daí eu começo a questionar algumas coisas. O autor de Hebreus, ele evolui para o capítulo 12, aí ele fala assim: nós que estamos cercados por uma nuvem tão grande de testemunhos. Que testemunhos? Que testemunhos? Testemunhos de obediência. Corramos com perseverança a carreira que está proposta. Mantenha a sua Bíblia aberta aí, para você não dizer que eu estou mentindo. Mantenha ela aberta.
O escritor sagrado, ele estabelece um arquétipo para nós. Primeiro ele traça um paralelo, ó, esses aqui eles alcançaram. Eles alcançaram, porque obedeceram. Ah, mas eles não cumpriram a lei. Mas Deus não pediu para eles cumprir a lei. Deus fez um pacto com eles, porque a lei sempre foi impossível de ser cumprida. Porque se cada homem daqueles cumprisse a sua função, eles trariam a revelação de Cristo. Se Josué entrasse na terra prometida, ele traria um símbolo de que Cristo é aquele que nos tira do cativeiro e nos coloca dentro da promessa. Se Sansão conseguisse matar filisteus, ele seria um símbolo de que Cristo é aquele que consegue matar a força da carne. Porque os filisteus são descendentes de uma raça que é oriunda de Esaú. E a Bíblia nos encoraja e nos exorta, mas na frente eu vou falar sobre isso, que não seja imoral e profano como Esaú. Se Abraão, ele consegue obedecer e seguir a Cristo, e oferecer seu próprio filho, ele se tornaria um símbolo do Deus que entrega o seu filho por nós. Símbolos, revelação. O Antigo Testamento, quando a Bíblia fala, é uma sombra. Então Deus precisava de protótipos. Deus precisava de pessoas que apontassem para o ministério de Cristo. O ministério de Cristo inteiro, ele está no Antigo Testamento. Se eu quero ver Cristo, eu vou olhar. Se eu perceber, eu vou ver que a rocha que sai água, ela é Cristo. Porque Cristo é a rocha da salvação. E todo aquele que beber dele terá a vida eterna. Se eu prestar atenção em Cristo, eu vou ver que Cristo é a lã vermelha que foi tirada para fora dos muros de Jericó e tem poder para salvar até prostitutas, tem poder para salvar todo aquele que se apega a Ele. Cristo está em tudo, irmãos. Quando eu falo da Bíblia, eu vou falar com paixão porque Cristo está nela. E você precisa que Deus permita que as escamas caiam dos seus olhos para que você veja Cristo em tudo e o ministério de Cristo em tudo. Por isso que Deus precisava que aqueles homens fossem obedientes. Então eles criaram todo um protótipo de quem Cristo é, um modelo. Aí o autor de Hebreus, ele complica as coisas. Porque ele primeiro deu uma referência, deu um esboço com os heróis da fé. Mas diga comigo, todo esboço é imperfeito. O esboço dá um ponto inicial. Só que aí Cristo vem. E quando ele vem, ele não é um esboço, ele é um arquétipo. Arquétipo. A palavra arquétipo, você precisa entender o que ela significa. Quando usamos a palavra arque é um radical para a palavra maior, primeiro, maior. Exemplo, arcanjo é o maior anjo na categoria de governo e guerra. Quando eu falo arqui-inimigo, eu estou dizendo, é meu maior inimigo. Sherlock Holmes tinha o seu maior inimigo, o arqui-inimigo dele, que era quem? O Dr. Moriarty. Então, quando eu digo assim, arquétipo, eu estou dizendo o maior modelo, tipo, do grego modelo, parâmetro. O autor de Hebreus, ele estabelece um arquétipo para nós vivermos e para nós nos comportarmos. E no versículo 2 de Hebreus capítulo 12, ele explica quem é esse arquétipo. Fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual agora aqui começa a entrar a loucura do evangelho, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, ou em outras palavras dizendo, que suportou tal humilhação dos pecadores, ou ira dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas.
ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Primeiro, o autor de Hebreus, ele coloca uma galeria, diga comigo, de pessoas obedientes. Depois ele transiciona dessa galeria de pessoas obedientes e ele vem para o maior modelo de obediência bíblico, que é Jesus, a qual não é minha Bíblia, não é o que eu estou lendo, não foi um livro novo que eu comprei na Galeria Pedro Jorge, mas a nossa Bíblia, a nossa regra de fé, está dizendo que ele suportou com alegria, e com expectativa numa alegria muito maior. Suportou a cruz. E quando eu falo da cruz, precisa se entender além do elemento horizontal, que é a dor, que são os cravos, que são as chibatadas. Porque se você pegar a história dos Hebreus, de Flávio Joséfo, quando ele começa a descrever a morte de Jesus, ele vai dizer que Jesus, ele levou 40 chicotadas menos umas, ou seja, 39 chicotadas. Porém, antes de levar as 39 de flagelo, que era um chicote de cerdas de couro, com pontas de aço e osso, ele levou 39 menos uma de canes, que era uma vara de bambu fina. E quando se levava uma pancada daquele cipó, a carne era cortada por dentro. E segundo os relatos falam que Jesus não levou só de costa, levou de frente também. Flávio Joséfo diz, ele era um monte de carne moída. Mas Jesus, ele não suportou só essa horizontalidade da cruz. Ele suportou a verticalidade da cruz. E a verticalidade da cruz era, eu era um com Deus, eu sou um com Deus, para sempre com Deus, sempre estive com Deus. Eu nunca soube em nenhum momento da existência que eu estivesse longe de Deus, e pela primeira vez eu terei que cair em trevas profundas, em trevas extremamente amargas. Eu terei que suportar toda a amargura do inferno, toda a ira de Deus fugiria do seu trono, e eu aplacaria ela no meu peito. Eu consumiria em mim todas as trevas do universo. Eu seria lançado no último degrau do limbo da existência e da presença do meu Pai por causa da cruz. Eu seria levado ao zero absoluto negativo. De qualquer restício da presença do meu Pai. Essa é a verticalidade da cruz. Ele era um leão, irmão. Não pense que ele tinha medo de porrada. Ele era um leão. Ele não queria ficar longe do seu pai. E a Bíblia diz que ele suportou. E obedeceu até a morte. E morte de cruz. Morte de cruz. Se Cristo é o arquétipo, o modelo principal, e ele obedeceu, eu preciso entender que o exercício prático da correção é a obediência. O TD, o dever de casa da correção é a obediência. Jesus, ele aprendeu a obedecer. Jesus foi corrigido, é claro. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Aprendeu a obediência naquilo que sofreu. Ele nunca tinha sido homem. Teve que aprender a ser homem e obedecer. Logo, os processos que ele vivia na vida dele eram um processo para formar o Jesus, o Cristo, o Filho do Homem. Porque nós tínhamos o Cristo. O Cristo existiu para sempre na eternidade. Mas o Jesus não, ele teve uma data para nascer. 100% homem, 100% Deus. Não negamos a humanidade de Jesus em hipótese nenhuma. Então ele, como homem, ele precisa aprender fundamentos que são eternos. E quais são esses fundamentos? Obediência e correção. Obediência e correção são elementos do reino eterno. E o nosso reino, o reino ao qual você pertence, você precisa entender que ele vai durar para sempre. E ele tem fundamentos, vários fundamentos. E um desses fundamentos é obediência. E outro fundamento
é correção. Nós passaremos por períodos instrutivos por toda a eternidade. Toda. Crescendo e crescendo. Sempre, 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 sempre. Criando todo esse plano de fundo, eu quero falar com vocês sobre 5 pontos da correção. 5 fundamentos da correção. Ok? O primeiro ponto que eu quero tratar com você é, primeiro, se a gente precisa entender correção. Porque também se eu vou obedecer, eu preciso saber obedecer e obedecer a quem? E a forma de eu crescer no reino é a obediência à correção. Quando eu me disponho meu coração a obedecer, eu preciso saber qual é a porta da obediência. A porta da obediência é a correção. Porque assim eu tenho um bebê de 2 meses, ele não sabe nada da vida, tudo que ele sabe, será eu, a mãe dele, mentores e professores na vida dele que vão estabelecer. Se não houver correção, nós criaremos um monstro. Ah, mas pensa assim, é um bebezinho, né, e tal, não dá peito para ele, na hora que ele quer tomar peito. Se ele tivesse 2 metros de altura e 500 quilos, ele rasgava você no meio. Porque a obediência se aprende. Consegue entender? Estão comigo? Tem alguém vivo aí? Amém? Então, o primeiro fundamento que eu preciso colocar hoje sobre a correção é: a correção sempre tem que ser instrutiva. Anote. A correção sempre tem que ser instrutiva. Como assim? Uma correção, ela sempre tem que trazer uma instrução. Nunca se corrige para mostrar superioridade, nunca se corrige para exibir-se. Um líder quando corrige, um pai quando corrige, um pastor, um mentor, um discipulador, quando ele corrige, jamais deve ser baseado em uma figura trêmula de autoridade. Eita, estou com medo, meu filho está fazendo errado, então eu preciso mostrar para ele que eu tenho poder, então eu entro com a correção abusiva, não instrutiva. Você vai aprender que quem manda nessa casa sou eu e bah, bah, bah. Você vai aprender que quem manda aqui. Existem momentos que de fato a criança precisa aprender, de fato o jovem, o adolescente precisa aprender realmente. Limites de autoridade. Mas a correção, ela nunca pode ser usada para mostrar superioridade. O problema é que líderes imaturos, eles vão competir. Eles não têm maturidade para discernir quando o seu filho tem que crescer. Entenda-se, eu como pai espiritual e mentor dessa casa, não é de nenhum modo alegre para mim usar os meus filhos para uma plataforma, para que eu possa aparecer em cima da imagem deles. Isso não é paternidade. Paternidade são arcos. Nós puxamos para trás, nós dizemos não, nós colocamos fundamentos, mas o objetivo de puxar para trás nunca é prender atrás. Se a paternidade é um arco, então o objetivo é lançar a flecha. Então a minha alegria como a alegria de Jesus, note, um fundamento da paternidade é que o filho sempre tem que ser maior que o pai. Sempre. Se você não é maior do que eu, então eu fracassei. Fracassei por quê? Porque Elias, ele deixou um manto, não para Elias ser lembrado, ele deixou um manto para que Eliseu desse continuidade àquele legado e fosse maior do que ele. Elias produziu 8 milagres, Eliseu produziu 16. Um pai sempre é maior. Como assim? Jesus mesmo disse isso. Não se engane. Jesus disse: em meu nome vocês farão obras maiores do que as minhas. Gente, se você pega o próprio livro de Atos, você vai ver os milagres dos apóstolos colocam de Jesus no chinelo, porque Jesus nunca precisou de um lenço para curar alguém. Mas os apóstolos, não tenho como ir, leva o meu lenço. O que era isso? Eram filhos alcançando um raio maior que o pai. E nisso consiste a paternidade.
Então nunca se usa um filho para crescer a sua imagem. Vou chamar um pastor meu, vou chamar um líder meu aqui, para que todo mundo saiba que eu tenho autoridade, eu humilho aquela pessoa. E como tem lideranças, e como tem pais, e como tem maridos que usam as suas figuras de autoridade para se exibir. Chegam os amigos em casa, aí a mulher faz o café. Exibicionismo. Você está usando a sua ferramenta de autoridade de uma maneira equivocada. E você precisa entender que alguém estabelece autoridades. A Bíblia diz, Deus ele estabelece autoridades e ele remove autoridades. Então lembre-se, se você está usando a sua autoridade de maneira ilegal, lembre-se que há um justo juiz, removedor e estabelecedor de autoridades. Logo, autoridades são dadas para quê? Para o cuidado, para o amparo e para uma manifestação do caráter de Deus. Então, o primeiro parâmetro é a correção sempre tem que ser instrutiva. Ela nunca se corrige para mostrar superioridade, nunca para se exibir, nunca. Nunca um líder, um discipulador, ele pode mostrar, eu quero mostrar para ele que eu tenho poder. Então eu coloco um jugo sobre aquela pessoa que eu lidero. Não é assim. Segunda coisa que eu vejo aqui, não é o segundo ponto. Dentro da correção, sempre ser instrutiva. Nunca se corrige por expectativas equivocadas. Seria bom você anotar isso. Nunca se corrige por expectativas equivocadas. Você nunca pode corrigir um discípulo, corrigir um filho, corrigir um sobrinho, corrigir alguém que Deus te deu responsabilidade com uma expectativa equivocada. O que é expectativa equivocada? Fulaninho é tão quieto, chega no colégio e fica... Primeiro, eu vejo tantos pais fazendo isso. Ô Josias, tu devia ser igual o fulano de tal. Não, o Josias não tem que ser igual o fulano de tal, o Josias tem que ser igual o Josias. Então nós usamos uma ferramenta que o diabo usa no discipulado dele. Sabe qual? Comparação. Nenhuma comparação é bênção, querido. Nenhuma comparação é bênção. Porque são pessoas diferentes, sistemas diferentes, personalidades diferentes, maneiras de pensar diferentes, e Deus deu propósitos e projetos diferentes para cada um dessa pessoa. A comparação nunca é bênção. Ô fulano, você deveria ser igual o filho de fulano de tal, que está fazendo direito, mas você está aí, só quer fazer esse negócio de culinária. Aí julga, por isso que está gordo. Não é assim. A comparação não é uma ferramenta boa, e muito menos os sonhos frustrados. Como vemos isso em pais? O pai tinha um sonho, o pai queria ser um arquiteto, o pai queria ser alguma coisa, mas não conseguiu por causa de uma frustração da vida. Logo ele começa a projetar os seus sonhos no seu filho. Então ele começa a trabalhar as correções para formar um arquiteto. Só que Deus não chamou um arquiteto ali. Ali há uma individualidade, ali há uma pessoa. Então você está querendo formar alguma coisa que Deus não está querendo formar. Então, como pais, como os pastores que aqui estão, como discipuladores que aqui estão, não queira imprimir nas pessoas aquilo que você é. Os seus sonhos fracassados, os seus sonhos frustrados. Entenda o que é muito difícil para um pai ver um filho trilhar um caminho errado e saber qual é o momento correto. Só que aí eu entro com outra ferramenta que vai te ajudar agora. Existe correção na graça. Sabia disso? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: existe correção na graça. Eu estou na graça, a graça me perdoa, não tem correção. Mentira. Esse seu pensamento ele é libertino, esse seu pensamento ele tem uma origem no anticristo, porque Deus ele corrige seus filhos. E eu vou explicar para você mais já. Agora, como a correção ela funciona na graça? A correção na lei é: você, João, você, Kleber, fez errado. Tudo que você faz é errado. A correção na lei ela aponta para o pecado. Você caiu, você cometeu esse pecado, você roubou. Geralmente criança tem essa mania, né? Vai para a casa do outro, aí volta com um brinquedo do outro. Fulano de tal,
Por que você está com esse cachorrinho aqui? Vixe, mãe, como foi que ele foi parar aí? Não, ele pegou da casa do amiguinho. A lei vai fazer com que você olhe para aquela criança e diga: você é um ladrão, você é ladrão, como é que você faz isso? Você vai apanhar porque você roubou. Logo você usou a lei, e o fruto da lei é a morte. Quando você usa a lei, você ativa ela. Então aquele menino, ele ativa a vergonha do ladrão, ele ativa a vergonha da ignomínia, ele ativa o senso de: poxa, eu sou sujo, eu sou imundo, e ainda apanha por aquilo. A correção na graça, mesma circunstância, mesma situação. Filho, você pegou isso? Não, pai, tal, peguei, pulou. Não, filho, você pegou, e você não vai fazer isso, porque você é a justiça de Deus, porque Deus te criou para ser reto, porque Deus te fez perfeito, Deus te fez a imagem de Jesus. Você começa a ativar a justiça, você não ativa a condenação, você ativa a identidade. Ao passo que a repreensão e a correção na lei, ela aponta o pecado, a repreensão e a correção na graça, ela aponta o destino. Filho, você não faz isso, porque você foi feito para trazer justiça. Em vez de ser uma pessoa que vai tirar dos outros, você será uma pessoa que vai ajudar os seus amiguinhos, você sempre vai ser abençoador. Logo você repreendeu, você corrigiu, você até colocou de castigo. Eu estou te colocando de castigo para você aprender a não fazer isso, porque você é isso, isso e isso. Mas o que ficou ali foi a identidade e não a condenação. Esse é um fundamento. A correção na graça, ela produz vida, ok? E a correção, diga comigo, a correção é uma ferramenta do reino para aprimorar os filhos. Logo, sem correção não se aprimora. No versículo 5, olha o que é que o texto vai dizer: e vós já esquecestes a exortação que vos admoesta como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Continuando. Versículo 6. Pois o Senhor corrige, todo mundo comigo, 1, 2, 3. Pois o Senhor corrige ao que ama, e açoita todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Diga comigo, é para a disciplina que sofremos. Logo entendo, por que sofremos? Por que sofremos? Irmãos, eu vou te perguntar, por que sofremos? Para a disciplina que sofremos. O objetivo de Deus não é torturar ninguém. O objetivo de Deus não é ser algoz. O objetivo de Deus não é maltratar ninguém. O objetivo de Deus no sofrimento é um tratamento pedagógico, disciplinar, para que você saia de um ponto e vá para o outro, para que você mature, para que você saia de um nível de fé e vá para outro. Deus vos trata como a filhos? Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos, e não filhos. Ok? Ok? Aqui eu entro o segundo fundamento da correção. Se não há correção, não há paternidade. Aí eu tenho uma pergunta: você é um filho legítimo ou você é um filho bastardo? O filho legítimo, ele difere do filho bastardo. O bastardo é o filho que é gerado fora do casamento. O pai gerou, mas ele é legítimo, ele é legal? Não. Ele é reconhecido? Não. Ele é herdeiro? Não. Por quê? Porque não é legítimo. Um filho bastardo pode se tornar um filho legítimo? Pode, se o pai o reconhecer. Só que qual é o processo? Preste atenção nisso. Qual é o processo de reconhecimento no reino espiritual de filhos legítimos? Correção.
porque aquele quem eu corrijo é filho. Se Deus não tem te corrigido, se Deus não tem te desafiado, se Deus não tem falado com vocês coisas que vão contra a sua vontade, eu sinto te dizer que talvez você seja um bastardo. Significa que você foi gerado, a palavra do evangelho entrou em você, mas você não foi legitimado pela obediência. Você não foi legitimado, porque Deus corrige todo filho a qual Ele ama. Porque eu preciso olhar para a correção com uma lente de amor. Você já imaginou se você tivesse na sua vida hoje, como há 10 anos atrás? Deus me livre. Deus me livre de mim mesmo se eu tivesse como há 10 anos atrás. Sabe o que foi que me trouxe até aqui? A correção. Os sofrimentos. A correção de Deus, através das circunstâncias da vida, através das lutas. Todas as lutas que eu passei me capacitaram para ajudar pessoas. E dos meus sofrimentos e das lutas que eu tive capacidade de amparar outros. Porque a Bíblia diz: não sabeis vós que os vossos sofrimentos são para consolo de outros? Porque eu sofro, primeiro, pela disciplina, porque Deus está te disciplinando. Segundo, porque você será fonte de consolo para outra pessoa no futuro. Então você pode escolher se você vai ficar uma pessoa amargurada, criando raiz de amargura no seu coração, porque Deus me faz sofrer, ou você vai entender a disciplina do Senhor e vai dizer: amém, Senhor, existe muito amor nisso, existe muita graça nisso, e eu sei que um dia o que eu estou passando hoje, eu vou usar para abençoar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Pois só se é filho nesse reino, quando se há correção. Terceira coisa, terceiro fundamento. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Vocês estão comigo mesmo? Amém. Terceiro, o objetivo da correção é te fazer participante da natureza dele. Por que Deus me corrige? Qual é o alvo da correção? É me fazer participante da natureza dele. Versículo 10. Pois aqueles que por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. O apóstolo Paulo, ou o escritor Hebreus, ele está dizendo aqui, ele está trazendo uma alusão aos pais, que existe um momento na nossa vida em que nós andamos sob a tutela dos nossos pais, em que nós somos disciplinados por ele. Só que chega um período em que nós deixamos a casa dos nossos pais, logo já não há mais correção, ou a correção se abanda, porque agora você é gestor da sua própria casa. O pai, ele deixa de ser muito mais a figura a qual está exercendo a autoridade direta, e agora ele é mais que um conselheiro. Ele é um amigo. A relação entre pai e filho, ela sobe para outro patamar. Existe autoridade, existe honra, não se respeita só simplesmente pelo fator autoridade. Quando você se casa e você chega no ponto da maturidade, um filho, ele produz muito isso na vida de um pai e filho. Quando você tem um filho, você muda a perspectiva a qual você olha para o seu pai e para a sua mãe. Não é mais a mesma. Você olha com mais honra. Existe a diferença entre honra e glória. Honra é aquilo que você dá a uma pessoa, porque você entende respeito, porque você, não, aquele fulano de tal é uma pessoa que está aqui, então eu vou honrá-lo. Eu vou honrar a Ohana como uma filha na fé, eu vou honrá-la como uma líder e tal. Glória é aquilo que você conseguiu pelo seu próprio mérito. Fulano lutou. Fulano se esforçou, fulano lutou um combate aqui do meu lado, eu preciso dar-lhe glória. Por isso que a Bíblia diz: ao Senhor seja toda honra e toda glória. Tem pessoas que são dignas de honra e tem pessoas que são dignas de glória. Pai e mãe são pessoas dignas de glória, porque lutaram por nós, porque nos protegeram, porque só pelos primeiros 3 meses
de vida da sua vida, você tem que honrar seu pai e sua mãe pro resto da vida. A percepção de um filho muda. Então tem um período em que você começa agora a ter uma relação mais de amigo com seu pai. É mais do que autoridade, é por glória e honra. Só que esse período, ele não existe em Deus. Porque nós continuaremos sendo corrigidos, continuaremos sendo exortados por toda a eternidade. Porque o objetivo da correção é me fazer participante da natureza de Deus. E entenda uma coisa, a natureza de Deus é expansiva. Se a criação é expansiva, eu não tenho tempo para explicar para isso, mas eu vou te explicar só um fundamento físico. Elias, me ajuda na lei se eu estiver errado. Elias, está por aí? O som jamais para de se propagar depois que ele é emitido, não é? Ele vai continuar. Só não se propaga no vácuo, ok? Porque não há deslocamento de ar ou coisa, ok? Né? Então, onde há som, há expansão, não é? Onde há a expansão. Isso aqui que eu fiz, ó, por ondas, saiu. Vai chegar um ponto em que as ondas vão ficar inaudíveis, mas elas ainda continuam a correr, ok? O universo foi criado pelo quê? Por som. E disse Deus, e essa voz está ecoando por toda a eternidade. Então a criação se expande, porque a voz está se expandindo. Esse eco criativo de Deus, ele está formando coisas e invadindo o vácuo. E disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus. Ok? Então por que eu não pararei de ser corrigido? Por que eu não pararei de ser desafiado? Porque a natureza de Deus é expansiva. Os anjos dão volta por toda a eternidade. Quando chegam diante do trono de Deus, dizem: Ele ainda é santo, não vejo outra coisa como Ele. Aí sai da outra volta no universo, param diante dEle, Ele é santo e não há outro como Ele. Consegue entender? Qual o objetivo da correção? Para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. A Bíblia diz que você não vai usufruir da santidade de Deus, a Bíblia diz que você vai participar da santidade dela. Porque quando eu sou corrigido, eu deixo de ser mais parecido comigo, e eu começo a ser parecido com o projeto de Cristo em mim, a esperança da glória. Por isso que eu preciso de uma ferramenta corretora na minha vida. Deus levantará ferramentas corretoras na sua vida. Por quê? Porque o objetivo disso é te fazer alguém participante da natureza dele. Se não há pessoas corretivas na sua vida, eu sinto te informar que você é uma pessoa sem crescimento. Você é uma pessoa que seus limites estão muito baixos, porque você não é desafiado pelo desígnio original de Deus, que é a correção. Se você é uma pessoa que anda só pelo que está na sua cabeça, se você é uma pessoa que só toma decisões ao seu bel prazer e a sua forma de pensar, eu quero te dizer uma coisa: você não está andando conforme o desígnio de um reino eterno, que é obediência e correção. Como é importante um mentor, um discipulador, um pai, um tio, um avô, uma figura de autoridade para estabelecer limites na sua vida, para estabelecer marcos corretores, porque você era uma coisa e depois daquela correção você não é mais aquilo, porque aquela correção ela produziu algo em você e você agora é participante da santidade de Deus. Deus é reto e depois daquela correção você tornou seu financeiro reto. Deus é justo e depois daquela correção você parou de produzir injustiça nas pessoas. Zaqueu, ele era um homem que caminhava num estilo de vida injusto e que não era reto, até se encontrar com um modelo corretivo de Deus chamado Jesus. E depois que ele se encontra com um modelo de Deus corretivo chamado Jesus, ele não continua mais a mesma pessoa. Ele diz: se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, e se eu tiver feito, eu vou dar agora metade dos meus bens aos pobres. O que é isso? Um homem se encontrando com a correção de Deus. E quando a correção de Deus é ativada na vida de uma pessoa, ela se torna participante da sua natureza. Correção, irmãos, correção. Como isso é importante. Quarta coisa,
A correção produz uma colheita poderosa. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza. Mas depois produz um fruto de... preste atenção nesses dois frutos. Produz um fruto de... produz um fruto de... você precisa prestar atenção. Produz um fruto de... paz e justiça, nos que por ele tem sido exercitado. Entenda, a correção é um exercício de Deus para a sua vida. E tenho que te dizer que ela inicialmente não produz alegria. Ela não produz. Não se sinta endemoniado porque você é corrigido e fica com raiva. É normal. Tristeza. Inicialmente, entenda, eu não coloquei isso, mas se você puder anotar, a correção é uma semente amarga que produz frutos doces. A correção é uma semente amarga que produz frutos doces. Como eu tenho visto o poder da correção transicionar a vida de pessoas. Durante muito tempo, era engraçado. Como vocês sabem, meu mentor, o pastor Victor, ele me encontrou quando eu tinha, deixa eu fazer as contas aqui, entre 25 e 26 anos de idade. E os primeiros anos da minha vida com ele, nada mais, nada menos do que foram ensinamentos corretivos, princípio e honra, princípio e honra, princípio, o princípio é esse, ande assim, no trânsito você anda assim, em casa você anda assim, com a sua esposa você trata assim, com a sua igreja você trata assim, sabe, é assim, com os seus liderados você trata assim, você andará assim, assim, não era imposição, era correção, era alguém me tirando de um patamar miserável e medíocre, e colocando em mim fundamentos que produziriam a natureza de Cristo. Quão importante é um mentor? Pá, 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 pá. E ele começou a acordar o homem interior que existia dentro de mim. E o tempo vai passando, e às vezes na sombra da nossa orfandade a gente começa a querer andar pela aceitação. Então quando chegou por volta dos 5 anos que nós estávamos caminhando junto, agora eu estou maduro, agora eu vou fazer para acertar. Então eu comecei a trabalhar com ele na escola que ele tem ministerial lá no Rio Grande do Sul. Então, no primeiro ano eu fiz a escola, foi um tempo maravilhoso, e no segundo ano eu fui para ajudar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou me garantir aqui, eu vou mostrar que eu vou fazer e tal. Eu chegava lá, tudo que eu ia fazer dava errado. Puf. Cara, se o pastor pedir assim, por favor, liga só o teclado ali para o rapaz chegar, acontecia alguma coisa que eu fazia no meio da ministração. Aí ele para. Eu ficava, rapaz, é o Satanás, cara. Eu dizia, me erra, pelo amor de Deus. Aí me puxava no canto, poxa, William, eu estou ministrando uma coisa séria, e no meio do sermão tu vai lá e... pau. Aí eu, poxa vida, tudo que eu quero fazer aqui é para não levar pau. Aí eu vou e levo pau, meu irmão. Peguei num grupo de discipulado que eu fiquei responsável, estava tratando, né, com a mentalidade tal e tal e tal e tal. Rapaz, deu o maior B.O. no grupo de discipulado, deu o maior problema. Eu cheguei com a mentalidade equivocada. Cheguei um Moisés com um chicote na mão, peguei o grupo de discipulado e... Aí ele me puxa, cara, os tempos mudaram. Aí foi quando eu tive um encontro com a graça.
Aí eu comecei a perguntar a Deus, por quê? Sempre que eu estou trabalhando com o pastor Victor dá um problema. Ele disse, porque você quer fazer as coisas do seu jeito. E você precisa entender que quando você caminha com alguém de autoridade, você não faz do seu jeito, você faz do jeito que a autoridade quer. E eu, poxa, mas isso é tão ditatorial. Mas eu entendi o que o Espírito falou comigo. Eu tinha um modelo de liderança, meu pastor tinha outro. Mas eu entendi que quando eu vou trabalhar com ele, eu pego o meu modelo e coloco no bolso. E sou um homem debaixo de uma missão. Sim, pastor. É isso, pastor. Quer as cadeiras assim? Amém. É só isso. Na minha cabeça, tinha um jeito melhor, mas eu aprendi a não fazer a minha vontade, a fazer a vontade daquele que Deus estabeleceu sobre mim. Sabe foi que isso me ensinou? Depois que eu aprendi a ter prazer na obediência, Deus chegou para mim, agora sim eu posso te explicar o princípio que existe por trás da obediência. Lembra que eu te disse? Toda correção ela é instrutiva. Deus jamais vai te desafiar a algo sem ter uma instrução ali. Então a questão não é por que eu estou passando isso, a questão é qual a instrução que vem nisso. Eu cheguei num ponto da minha vida que o Espírito Santo falou comigo. Se você precisa entender que toda autoridade é referencial. Quando eu levanto um pai é uma referência do que eu sou. Quando eu levanto um pastor também é uma referência do que eu sou. Então, se você tem problema a obedecer os direcionamentos específicos do seu pastor William, então você terá problemas em obedecer meus direcionamentos específicos para você. E eu estou te levando para um tempo em que eu não estou te dando mais capacidade de implementar e nem de adaptar. Eu estou te levando para um tempo em que você precisa fazer exatamente aquilo que eu quero. E quando eu entendi aquilo, essa porção foi liberada sobre a sua vida. Hoje eu sou um homem que eu não faço mais o que eu quero. Eu não vivo mais para a minha agenda. Eu fico assustado do que está acontecendo comigo. Eu não tenho mais poder de implementar. Eu vou tomar uma decisão, eu chego para a minha liderança e falo, não, eu vou ter que orar acerca disso. Mas a gente precisa tomar urgente. Não, mas eu não tomo decisões urgentes. Eu não sou pressionado pela pressão de vocês. Porque eu não tenho capacidade de liderar isso aqui. E paro 15 dias, 20 dias, até ele falar comigo. E tem vezes que eu tenho que tomar decisões de 6 meses, aí ele fala comigo, aí eu tomo em 1. Bora, que o homem falou. Vamos que o homem falou. Se o homem falou, vamos embora. Eu aprendi a ser um caniço balançado pelo vento do Espírito. Se eu não tivesse passado pela essa experiência com meu pastor, entender que a correção é instrutiva e ela vai produzir um fruto de paz e justiça. Naquele tempo, aquela correção não me trouxe paz, ela trouxe amargura, a raiva, estava endemoniado, mas entendi, e hoje eu estou colhendo uma colheita de paz e justiça. Olhe como é específico, ela trará frutos de paz e justiça, e essa é a chave da ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque, que significa rei de paz e rei de justiça. Você só é um sacerdote dessa ordem quando você é treinado na obediência e na correção. Esse é um exército que não se manda. Entende isso? Esse é um exército que faz aquilo que o Pai sonha, que Deus sonha. Então Deus usará ferramentas corretivas na sua vida, pessoas corretivas na sua vida, circunstâncias corretivas na sua vida. Consegue entender? Por que não há paz na sua vida? Por que não há justiça na sua vida? Por que você não está experimentando paz? Por que muitas pessoas não estão... cara, é tão confuso, não consegue dormir bem, não consegue acordar bem, a mente é cheia de confusão. A pergunta não é porque há paz.
Talvez a pergunta seja: eu me submeti aos últimos processos corretivos na minha vida? A pergunta talvez não seja: por que não há paz? A pergunta é: você se submeteu às correções na sua vida? Você está vivendo hoje, como eu tenho visto muitos casais, pai e a mãe diziam: não casa, não vai. O pastor dizia: não faz, mas você fez. E hoje você não goza de paz, hoje você não goza de justiça. Você não se submeteu aos processos corretivos. Você não se submeteu. A correção bateu na tua porta através de um professor, de uma mãe, de um pai, de um avô, do pastor, do discipulador. Entenda uma coisa: para nós discipuladores, de maneira alguma é confortável chegar para um discípulo e ter que ir para o atrito com ele. De maneira nenhuma. Essa é uma parte que todo aquele que trabalha com o discipulado, ele quer saltar, não é, Steve? Todo aquele que trabalha com discipulado, eu falo com os pastores que vejam aqui, se a gente pudesse saltar essa parte, de ter que chamar a pessoa para a conversa, a gente saltaria. Mas sem essa parte, não haveria crescimento. Porque a Bíblia diz que o homem, ele se afia, como a faca se afia. Então muitas vezes são necessários atritos, a fim de que venha produzir crescimento. Às vezes são necessários o homem, o marido, entender o processo corretivo da esposa, e a esposa entender o processo corretivo do esposo. E cada um é desenvolvido nisso. Provérbios 13, 18 fala o seguinte: pobreza e afronta virão aos que rejeitam a correção, mas o que guarda a repreensão, esse será honrado. Talvez a atual circunstância que você vive financeiramente está correlacionada ao nível de correção que você vive. Pobreza e afronta. Por que você ganha tanto e vive tão endividado? Aí eu te pergunto, talvez essa não é a pergunta é: como eu estou lidando com a correção? Quinto e último fundamento da correção: a correção precisa ser amada para que ela produza cura. Versículo 12: portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. O autor está querendo dizer: ser corrigido é fácil? É. Ser corrigido é fácil, irmão? Não. Levanta. Mais uma vez. As mãos cansadas. Fortalece os joelhos. Levanta mais uma vez. Resiliência. Capacidade de se levantar depois da queda. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Aqui entramos no último fundamento da correção. Não adianta ser corrigido se depois que você leva o açoite da correção, você se levanta e faz a mesma coisa. Levanta e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. O que você faz com a correção?